Você já viu aqueles vestidos enormes, ondulando como nuvens de tecido emolduradas por delicados babados? Talvez tenha imaginado que as damas da era vitoriana viviam envoltas em romantismo, caminhando entre salões iluminados por candelabros, com o perfume de rosas acompanhando cada passo. Talvez tenha pensado que a crinolina era apenas um capricho da moda, uma excentricidade inofensiva de mulheres que não tinham com o que se preocupar além de escolher a cor do laço que enfeitava seus cabelos. Mas, e se eu te contasse que essa mesma estrutura encantadora já foi responsável por mortes tão absurdas que hoje parecem mentira? Que por trás da imagem de elegância se escondia uma armadilha mortal, capaz de transformar uma dama bem-nascida em uma tocha viva em segundos? Imagine caminhar por um salão lotado, com as saias estufadas em todas as direções, criando um círculo pessoal de quase 2 metros de diâmetro. Tudo parece majestoso. Tudo parece belo. Mas em cada movimento a bainha do vestido roçava perigosamente contra lareiras abertas, velas tremeluzentes e braseiros que aqueciam os ambientes úmidos e frios da Inglaterra vitoriana. Uma faísca bastava para que as saias se incendiassem com violência, alimentadas pelas camadas e mais camadas de tecido engomado, tule inflamável e armações de aço que se aqueciam até ferir a carne. Você acha que estou exagerando? Então saiba que os jornais da época relatavam, com uma frequência perturbadora, mulheres morrendo queimadas em questão de minutos, enquanto suas criadas e familiares assistiam, impotentes ao horror. A crinolina, essa espécie de gaiola vestível, nasceu com o discurso sedutor da liberdade. Antes dela, as saias precisavam de dezenas de anáguas pesadas para criar volume, pesando tanto que dobravam as costas das mulheres e causavam colapsos. A crinolina surgiu como símbolo de um alívio, uma armação de aço flexível que sustentava os tecidos sem esmagar as pernas. Parecia libertador. Mas não se engane, essa libertação tinha um preço. Ela transformava cada passo em um risco calculado. Passar por uma porta estreita era uma coreografia cuidadosa. Subir uma escada se tornava uma aventura cheia de armadilhas. E no caso de incêndio, a crinolina funcionava como uma chaminé invertida, sugando o ar e fazendo as chamas subirem pelo corpo com velocidade assassina. Você acredita que as mulheres da elite, acostumadas ao luxo, estavam seguras em suas casas? Pois algumas das mortes mais chocantes aconteceram justamente nos salões mais finos, onde candelabros e lareiras faziam parte da decoração. Em 1861, uma das histórias mais comentadas foi a da prima do poeta Henry Wadsworth Longfellow, que morreu carbonizada em frente aos filhos depois que a barra do vestido tocou as brasas de uma lareira. Os relatos contam que as chamas se ergueram tão rápido que não houve tempo sequer de puxar a armação metálica. Ela virou cinzas diante dos olhos de todos. Mas não era apenas o fogo que fazia da crinolina um pesadelo disfarçado de moda. Seu tamanho descomunal fazia com que mulheres fossem literalmente empurradas das calçadas, atropeladas por carroças, derrubadas em rios ou enroscadas em máquinas industriais. Alguns jornais satíricos publicavam ilustrações de damas engaioladas, caindo em poços ou sendo içadas pelo vento como pipas humanas. Você ri? Pois na época, não era raro encontrar obituários relatando acidentes fatais causados por esse aparato que supostamente simbolizava status e delicadeza. Imagine a ironia. A mesma estrutura que deveria dar imponência à figura feminina transformava seus corpos em presas indefesas de tragédias que hoje mal cabem na imaginação. Talvez você ache que só as mais ricas usavam crinolinas. Mas logo que o objeto virou febre, todas as classes sociais se sentiram obrigadas a aderir. As lojas mais baratas vendiam armações de qualidade duvidosa, feitas de arames que se quebravam e perfuravam a pele, ou de ligas metálicas que não resistiam ao calor. Assim, não apenas a elite sofria com o perigo, criadas, trabalhadoras e até meninas muito jovens passaram a vestir a gaiola mortal. Havia um consenso social de que sem crinolina, a mulher parecia pobre e fora de moda. O constrangimento público era tão grande que muitas vezes, preferiam correr o risco de morrer a serem vistas sem aquela estrutura monumental balançando ao redor do corpo. Pense nas ruas lamacentas de Londres. Pense na fuligem que cobria tudo, no fedor dos esgotos abertos, nas pedras escorregadias das calçadas. Imagine tentar caminhar com 2 metros de diâmetro de saia que recolhiam toda a sujeira do caminho, enquanto você se equilibrava em botas frágeis. E ainda assim, ninguém ousava questionar essa imposição. Porque questionar era se declarar inimiga da moral e da elegância. Porque questionar era, em última instância, dizer que seu corpo merecia liberdade, e isso na Inglaterra vitoriana, era mais perigoso do que qualquer lareira. Você pensava que a crinolina era só um adorno? Um capricho de damas mimadas?
Então saiba que ela foi também um instrumento de disciplina, um lembrete constante de que mesmo dentro de casas luxuosas, as mulheres estavam presas. Presas a padrões, presas a expectativas, presas a uma armação que não podiam tirar sem vergonha. E presas, sobretudo, ao risco constante de perder tudo, inclusive a vida, em nome de um ideal de perfeição que ninguém ousava desafiar. Talvez, olhando um quadro antigo, você volte a enxergar aquelas saias gigantes com outros olhos. Não como símbolos de glória, mas como monumentos a um tempo em que a vaidade e o medo andavam de mãos dadas. A crinolina não era só moda, era uma armadilha. E como toda armadilha, cobrava seu preço em silêncio. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Quando olhamos para trás, é tentador acreditar que a crinolina nasceu do simples desejo de parecer elegante. Mas a verdade é mais complicada e talvez ainda mais incômoda. A origem da crinolina não foi só um capricho de costureiros parisienses. Ela surgiu como resposta a um tempo marcado por contradições gritantes, uma época em que a moralidade vitoriana pregava pudor absoluto, mas a sociedade estava obcecada em moldar o corpo feminino como espetáculo. A semente dessa obsessão começou a brotar por volta de 1830, quando as mulheres da alta sociedade buscavam uma silhueta que fosse ao mesmo tempo recatada e majestosa. As saias, antes apenas amplas, passaram a exigir volume quase grotesco. Mas como sustentar tantos metros de tecido sem que pesassem como correntes? A resposta viria com uma inovação que parecia moderna: armações internas de crina de cavalo, um material resistente e leve. Foi daí que veio o nome crinolina, da junção de crin, crina, e linho. No entanto, essas primeiras crinolinas ainda eram rudimentares. Exigiam camadas e mais camadas de anáguas por cima. As mulheres literalmente carregavam quilos de pano todos os dias, sentindo o calor, a dor nos quadris e a pressão nas costelas. Mas a sofisticação do terror só viria a partir de 1856, quando os irmãos americanos W.S. Thomson e Isaac Singer, sim, o mesmo que revolucionou as máquinas de costura, patentearam a crinolina de aço. Uma estrutura articulada feita de aros metálicos conectados por fitas de tecido. Parecia a solução perfeita, mais leve, mais espaçosa e muito mais volumosa. Mas se você acha que a ideia se espalhou apenas porque era prática, está enganado. A crinolina virou moda porque se encaixava perfeitamente na mentalidade de um século obcecado pela moral visual. Na Inglaterra vitoriana não bastava ser virtuosa, era preciso parecer virtuosa. Uma saia monumental que escondesse as pernas, anulasse o contorno das coxas e dificultasse qualquer contato físico era vista como prova de decência. Por ironia, quanto maior a crinolina, mais pura era considerada sua dona. O que quase ninguém lembra é que a popularização dessa gaiola teve apoio financeiro e moral de setores que lucravam com a submissão feminina. Grandes casas de tecidos como a Mestres, Thomson & Co. investiram fortunas em campanhas de marketing que diziam que nenhuma mulher respeitável sairia de casa sem uma crinolina nova. As revistas de moda, alimentadas por anúncios generosos, mostravam gravuras de mulheres que pareciam flores gigantes em plena floração. A mensagem era simples e venenosa: se você não tinha dinheiro para comprar uma crinolina, era sinal de pobreza, e portanto, de falta de caráter. A própria Rainha Vitória, mesmo sem usar as versões mais exageradas, ajudou a legitimar a tendência ao manter sua corte adornada com essas saias descomunais. Seus retratos oficiais, com vestidos inflados e cintura marcada, reforçavam a imagem de que o Império Britânico era sinônimo de ordem, pureza e domínio, inclusive sobre os corpos femininos. Mas a expansão da crinolina não ficou restrita à aristocracia. Logo, costureiros oportunistas começaram a produzir versões baratas e mal construídas. Enquanto a elite desfilava crinolinas bem feitas, a classe trabalhadora vestia armações que enferrujavam ao menor sinal de chuva e se partiam em pontas afiadas. Havia relatos de mulheres feridas pelas hastes rompidas, que se retorciam como garras metálicas sob as saias. Uma simples caminhada podia terminar em cortes profundos, hematomas ou vergonhas públicas quando a estrutura desabava no meio da rua. Em parte, a popularidade da crinolina também nasceu da nova indústria têxtil britânica, que precisava de compradores para toneladas de tecido.
Com uma saia que podia chegar a 8 metros de circunferência, a demanda por algodão, seda e renda disparou. As fábricas de Manchester, que exploravam mão de obra infantil e jornadas brutais, prosperaram em ritmo frenético. As mulheres, sem saber, tornavam-se consumidoras cativas de um sistema que lucrava com sua exposição e seu medo de não pertencer. Curiosamente, poucos notam o detalhe simbólico mais perturbador. A crinolina foi inventada no momento histórico em que o Império Britânico se alargava pelo mundo, submetendo povos inteiros. A estrutura que engaiolava o corpo feminino refletia, como um espelho cruel, a ânsia de dominar espaços, impor fronteiras e disciplinar tudo o que parecia indomável. O corpo da mulher, assim como as colônias do Império, precisava ser contido, delimitado, exibido como troféu. E se hoje você imagina que a crinolina foi apenas um modismo frívolo, lembre-se que havia discursos quase religiosos em sua defesa. Púlpitos e jornais afirmavam que a saia ampla era um antídoto contra a promiscuidade, um lembrete de que o lugar da mulher era distante do desejo masculino. Enquanto isso, costureiros e industriais se enchiam de lucros e mulheres morriam queimadas ou esmagadas sob seus próprios vestidos. Em resumo, a origem da crinolina não foi um conto de fadas da moda. Foi uma consequência inevitável de um mundo que usava o tecido como trincheira moral e a aparência como sentença. Surgiu da soma de tecnologia, vaidade, medo social e a necessidade de manter todas as mulheres, ricas ou pobres, sob controle. Se você olhar bem, talvez perceba que a crinolina não era apenas uma armação de aço. Era uma declaração silenciosa de poder, o poder de definir quem era digna e quem devia ser envergonhada. Imagine acordar antes do sol nascer, num quarto gelado em Londres ou Edimburgo, e saber que antes mesmo de se alimentar, você teria que vestir a sua gaiola. Era assim que começava o dia de uma mulher vitoriana que usava crinolina. Enquanto a criada aquecia a água numa bacia de cobre, você se sentava à beira da cama, olhando aquele aro monstruoso pendurado num cabide como um animal adormecido. Alguns diziam que parecia uma aranha feita de aço e fitas. Outros que lembrava uma armadilha de urso. A verdade é que fosse qual fosse a comparação, ela sempre parecia algo que não pertencia ao corpo humano. A crinolina era pesada, mesmo nas versões mais modernas. Vestir a armação exigia ajuda. Primeiro, a mulher subia dentro dela, como quem entra numa cesta gigante. Depois vinham as amarrações, fitas passadas na cintura, alças presas nos quadris, ganchos fechados com dificuldade. Quando finalmente ficava de pé, parecia uma embarcação pronta a zarpar. Era um momento tão ridículo quanto solene, pois todo o resto do dia seria moldado pelo peso e pelo volume daquela estrutura. Tomar café da manhã com crinolina não era simples. As mesas, geralmente pequenas, obrigavam a sentar na beirada, com a saia se empilhando sobre as pernas como lençóis presos ao vento. Para alcançar a manteiga, era comum derrubar colheres, pratos ou até a xícara de chá. Em casas mais abastadas, havia banquetas especiais com encosto recuado, permitindo algum espaço para a armação traseira. Mas nas residências modestas, sentar-se significava esmagar as saias contra o corpo e torcer para que nenhum aro se partisse. O caminhar era um balé forçado. As ruas vitorianas cobertas de lama, estrume de cavalo e lixo doméstico, se tornavam armadilhas ainda maiores. A barra do vestido, mesmo suspensa pela crinolina, invariavelmente tocava o chão, recolhendo excrementos, poeira e água imunda. Algumas mulheres levavam bastões curtos como pequenas bengalas, usados para erguer discretamente a barra ao passar por poças. Era comum chegar em casa e descobrir que parte da bainha estava empapada de urina ou gordura animal despejada pelos açougues. E se andar era difícil, imagine entrar numa carruagem. As damas precisavam encolher o aro lateral com as mãos, dobrando-o como se fosse um acordeão. Só então conseguiam esgueirar-se pela portinhola estreita. Dentro do veículo, não havia espaço para sentar de modo confortável. Os joelhos batiam no peito, o aço rangia, e muitas desciam com marcas roxas nas coxas. Mesmo assim, a crinolina era vista como prova de respeito próprio. Não usá-la era quase uma confissão pública de pobreza ou falta de moral. O momento de maior desconforto, porém, vinha nas necessidades fisiológicas. Os banheiros internos eram raros. A maioria das casas contava com penicos escondidos atrás de biombos. Para urinar, era preciso levantar toda a armação com as duas mãos, enquanto a criada segurava as camadas superiores do vestido. Algumas mulheres usavam frascos especiais, chamados urinetes, que se encaixavam entre as pernas sem precisar retirar toda a roupa. Mas mesmo esses utensílios causavam constrangimento. Há relatos de damas que desmaiavam de vergonha ao derrubar o recipiente e molhar as saias.
A higiene corporal também se complicava. Tomar banho era uma raridade semanal. Muitas preferiam se limpar apenas com panos úmidos, para não ter que retirar e recolocar toda a indumentária. Os médicos advertiam sobre os riscos de infecções cutâneas causadas pelo calor e pela umidade que se acumulavam sob as anáguas. Havia casos de feridas na parte interna das coxas e de assaduras graves, que evoluíam para infecções fatais. Mas isso era um preço considerado aceitável em troca da respeitabilidade. Na intimidade conjugal, a crinolina era uma barreira literal. O marido precisava erguer a armação ou esperar que a esposa a removesse. Mas como as regras de decoro proibiam que uma dama fosse vista sem o traje completo, mesmo pelo cônjuge, muitas relações aconteciam de forma desconfortável, com o aro empurrado de lado e as saias amontoadas. Para as mulheres de reputação mais conservadora, tirar completamente a crinolina era uma confissão de vulnerabilidade que só acontecia no escuro absoluto. A alimentação também se adaptava. Comer grandes porções era impensável, porque o peso da estrutura pressionava o estômago e dificultava a digestão. Muitas mulheres viviam à base de sopas ralas, chá e torradas, não só por questões de etiqueta, mas também por medo de engordar e não caber mais na cintura ajustada do corpete. Havia quem dissesse que o ideal feminino vitoriano era feito de contradições, parecer opulenta em volume, mas manter o corpo real magro, quase inexistente. Quando o dia chegava ao fim, o ritual de despir-se era tão humilhante quanto o de vestir-se. As saias precisavam ser erguidas, dobradas, penduradas cuidadosamente. A crinolina era deixada num canto do quarto, com ares de fantasma repousando. Muitas mulheres se sentiam estranhas ao ficarem sem ela. Depois de horas dentro da gaiola, era comum sentir vertigem ou a sensação de que o corpo continuava preso. A liberdade, por paradoxal que pareça, causava medo. A crinolina não era apenas uma peça de vestuário. Era um hábito mental, uma prisão que com o tempo parecia natural. Mesmo assim, nenhuma dama ousava sair sem ela. Porque a vergonha era um castigo pior que qualquer desconforto. Era assim que a sociedade funcionava, pelo medo constante de parecer inadequada, suja, vulgar. E nesse teatro diário, a crinolina cumpria seu papel com perfeição, transformando cada instante da vida feminina num exercício de cautela, sacrifício e silenciosa submissão. A crinolina era muito mais que um traje. Era uma espécie de senha social, um passaporte que dizia quem você era, e sobretudo, quem você não era. Em público, ninguém precisava perguntar a procedência de uma dama. Bastava olhar para o diâmetro das saias. Se sua armação era pequena, se pendia para um lado ou se faltavam as dobras majestosas no tecido, não importava quão limpo fosse seu rosto ou quão polido fosse seu sotaque. Ela seria catalogada como mulher de pouco valor, talvez empregada disfarçada, talvez esposa de algum comerciante falido. E esse julgamento não acontecia só nos salões de baile. Na rua, na igreja, no teatro, o volume da crinolina era observado com o mesmo rigor com que se examinavam alianças ou brasões de família. As colunas sociais dos jornais publicavam descrições detalhadas das armações usadas nos grandes eventos. Os nomes das costureiras francesas que forneciam os modelos mais cobiçados, Worth, Rolf, Félix, circulavam como marcas de prestígio. Ter uma crinolina de Paris era tão importante quanto ostentar joias herdadas. Mas havia também outro lado, menos óbvio e ainda mais cruel. A crinolina era usada como instrumento de humilhação. Entre as mulheres, a comparação constante alimentava rivalidades surdas. Bastava chegar a um baile com uma saia menos exuberante que as outras para virar alvo de cochichos. Comentava-se que certas famílias fingiam ter posses, ou que algumas moças estavam se dando ao trabalho de fabricar armações caseiras para economizar. Uma simples dobra mal engomada era suficiente para colocar em dúvida a honra de uma jovem. O mesmo desprezo se estendia às criadas que nos momentos de folga, ousavam improvisar vestidos com anáguas empilhadas, fingindo possuir crinolina. Para a alta sociedade, isso era quase um crime moral. Existiam relatos de patrões que despediam empregadas por conduta imprópria só porque haviam sido vistas imitando a moda da patroa. As mulheres de classe média baixa, por sua vez, se viam presas num dilema constante. Não podiam pagar pela crinolina, mas também não podiam andar sem ela, sob o risco de serem apontadas como vulgares. Para os homens, a crinolina era ao mesmo tempo objeto de fascínio e de escárnio. Alguns viam aquelas saias monumentais como símbolo de pureza, uma barreira física que mantinha as mulheres inacessíveis. Outros zombavam do exagero e criavam charges nos jornais satíricos, retratando damas como balões prestes a voar ou como carapaças vazias.
Em muitas caricaturas, maridos apareciam esmagados atrás da circunferência das esposas, incapazes de se aproximar. O humor escondia, contudo, uma realidade incômoda. A crinolina dava poder simbólico às mulheres, pois as tornava o centro visual de qualquer ambiente. Esse poder, porém, era ilusório ou limitado pelo peso das expectativas que vinha junto. Se uma dama caía na rua, enredada pela própria saia, os olhares não se compadeciam. O costume era fingir indiferença ou rir às escondidas. Levantá-la do chão era complicado, porque os aros de aço não permitiam toque direto sem invadir a intimidade. Havia quem preferisse permanecer caída, esperando que algum criado conhecido viesse ajudá-la. Cada tropeço se transformava num espetáculo público, lembrando a todos que a crinolina não perdoava deslizes. Nos templos a situação era ainda mais constrangedora. As igrejas vitorianas raramente tinham bancos espaçosos. Ao entrar para a missa, uma mulher precisava se virar para não esmagar as saias da vizinha. Era comum que uma fila inteira tivesse de se levantar para que outra se acomodasse. Se alguém chegava atrasada, o ruído dos aros de aço ecoava como um protesto mecânico contra o silêncio da pregação. Ainda assim, não aparecer na igreja de crinolina era inconcebível. Pregar a moral sem investir a prova física de decência seria hipocrisia, e a moral vitoriana era implacável com quem destoava. As crianças, fascinadas pelo volume, muitas vezes pagavam o preço da curiosidade. Pequenos garotos tentavam espiar por baixo das saias só para serem afugentados com abanões. Outros se enroscavam nas bainhas e derrubavam as damas. Para os pequenos, a crinolina parecia quase uma tenda de circo. Para as mulheres era mais um risco de humilhação, o medo de cair, expor as pernas e perder a reputação num segundo. Mas talvez o julgamento mais severo viesse das próprias mulheres. Era comum que mães monitorassem as filhas adolescentes, decidindo o tamanho ideal da crinolina para não chamar atenção demais. Muito pequena é vulgar, muito grande é provocante, diziam. O equilíbrio perfeito entre modéstia e grandiosidade se tornava uma obsessão. Costureiras experientes sabiam calibrar esse limite com precisão, e cobravam caro por isso. Na intimidade dos lares, porém, a opinião era outra. Muitas mulheres reclamavam do desconforto e da impossibilidade de abraçar os filhos ou aproximar-se do marido. Mas em público sustentavam a postura rígida como se tudo fosse natural. Era mais fácil viver a mentira do que confessar o suplício. Essa dissonância fazia da crinolina não apenas um traje, mas uma máscara social. Quem ousava retirá-la se arriscava a perder o respeito de toda a vizinhança. Mesmo a caridade cristã estava contaminada pelo preconceito. Quando as damas visitavam asilos ou obras de assistência, faziam questão de vestir as crinolinas maiores. Era uma maneira de deixar claro que, apesar de estarem ali por compaixão, pertenciam a uma casta superior. As mulheres pobres, por sua vez, abaixavam a cabeça e fingiam não notar o contraste gritante entre seus vestidos simples e a gaiola volumosa que declarava em silêncio quem mandava. Assim, a crinolina criava um teatro permanente, onde todos sabiam seu papel, uns assistiam, outros representavam. Mas ninguém ousava sair do script, porque na sociedade vitoriana, mais perigoso que tropeçar no aço era tropeçar na moral pública. Quando a crinolina ganhou fama, ninguém falava muito sobre os riscos que ela carregava. Era mais cômodo fingir que aquelas armações eram apenas adornos grandiosos, inofensivos, tão elegantes quanto seguros. Mas bastava perguntar a qualquer costureira, criada ou enfermeira para descobrir outra história, a história dos perigos que toda mulher sabia, mas raramente tinha coragem de confessar em voz alta. Havia, antes de tudo, o medo do fogo. Em qualquer salão, cozinha ou sala de estar, velas e lareiras eram parte da vida diária. As crinolinas, feitas de tecidos finos e aros de metal que sustentavam o volume, funcionavam como chaminés invertidas. Se a barra tocasse uma chama, o ar quente subia pelo espaço entre as saias, alimentando o fogo de baixo para cima. Os relatos mais terríveis descrevem mulheres que, em segundos, se tornavam tochas vivas. O grito mais ouvido não era de dor, mas de pânico: tirem a armação. Mas desmontar uma crinolina não era como soltar um laço. Eram várias tiras, presilhas e ganchos. Quando se conseguia destravar os fechos, muitas vezes já era tarde. Em 1863, os jornais noticiaram o caso de Margaret Davey, uma jovem criada que tentou apagar uma vela caída. Ao se abaixar, a borda da crinolina encostou nas chamas. Ela saiu correndo pelo pátio, envolta em labaredas, e caiu morta antes que alguém conseguisse puxá-la do aro incandescente. O pavor era tanto que algumas mulheres, em segredo, encomendavam saias de algodão menos inflamáveis. Mas usar tecido vulgar era risco de outro tipo, o risco de humilhação pública.
Assim, a maioria preferia morrer em silêncio a parecer pobre. Além do fogo, havia outro perigo tão cruel quanto invisível: o vento. A estrutura da crinolina funcionava como uma vela de navio. Um sopro mais forte bastava para que a saia se inflasse, desequilibrando a mulher. Há descrições de damas arrastadas pela rua, como se fossem bonecas. Em 1858, uma senhora em Manchester foi empurrada por uma rajada contra uma carroça. Quando a multidão correu para ajudá-la, descobriram que os aros haviam se partido e penetrado o abdômen. Morreu horas depois. As quedas em escadas eram quase rotina. Subir degraus exigia erguer a saia com ambas as mãos, deixando o rosto exposto e o equilíbrio precário. As mulheres treinavam por meses até aprender a dançar com a crinolina em escadas estreitas. Ainda assim, acidentes ocorriam, e jamais se comentava sobre eles nos jantares. Porque admitir o risco era manchar a imagem de graça que se vendia com tanto esforço. Mas o perigo não vinha só do lado de fora. Dentro de casa, a crinolina era um empecilho constante. Passar por portas exigia virar de lado com precisão. Se a armação enroscasse no batente, a mulher ficava presa como uma marionete. Nesses momentos, as criadas eram chamadas às pressas para ajudar a libertá-la. Alguns maridos se irritavam com esses constrangimentos, acusando as esposas de afetação. Havia quem preferisse ficar imóvel por horas a pedir socorro e perder a compostura. Os segredos não terminavam aí. Muitos não sabem, mas as crinolinas escondiam não apenas pernas, mas também contrabandos e pequenos delitos. Em feiras e mercados, algumas mulheres de famílias empobrecidas escondiam mercadorias roubadas entre as camadas da saia. Tecidos, pães, utensílios de cozinha sumiam misteriosamente. Quando pegavam as ladras, a cena era digna de tragédia cômica. Criados vasculhando metros de tecido, retirando objetos enquanto a acusada chorava de vergonha. Mas por trás da criminalidade havia desespero. A crinolina era o último disfarce de uma dignidade que já não existia. Outro segredo maldito envolvia a saúde. O peso da armação e a pressão constante dos espartilhos deixavam marcas profundas. Eram comuns lesões nas costas, escoriações nas costelas e hérnias na virilha. Médicos chegavam a prescrever descanso absoluto para mulheres que desmaiavam por falta de ar. Mas como contar ao marido ou à sogra que você não suportava a saia que todas julgavam essencial? Muitas fingiam estar bem, mesmo quando o corpo gritava o contrário. As grávidas eram talvez as que mais sofriam. A gravidez, nos primeiros meses, era cuidadosamente escondida sob as saias largas. Mas conforme a barriga crescia, ficava impossível fingir. E ainda assim, algumas insistiam em usar crinolina até o limite. Médicos relataram abortos espontâneos causados pelo peso e pela restrição de movimento. Mas tudo era mantido em segredo. A vergonha de parecer incapaz de manter a aparência era maior que o medo da morte. Nos bastidores das casas, as criadas também tinham suas histórias. Eram elas que engomavam, dobravam e limpavam as armações, arriscando cortes e queimaduras. Quando a patroa reclamava de um amassado, poucas ousavam dizer que haviam passado horas esfregando a barra suja de estrume e fuligem. Era uma cadeia silenciosa de sacrifícios. Do topo da sociedade até a criadagem, todos pagavam um preço pelo espetáculo. O maior risco, porém, era invisível: a corrosão da própria identidade. Cada mulher precisava fingir que nada disso era insuportável. Que as quedas, as queimaduras e os cortes eram apenas acidentes triviais. Porque admitir a verdade, que a crinolina era uma prisão letal, seria questionar todo um sistema. Um sistema que dizia que ser mulher significava sacrificar o corpo em nome da imagem. Assim, cada armação guardava seus segredos. Cada dobra, cada aro, cada camada escondia histórias de dor, medo e culpa. E quem ousava falar demais era logo silenciada pelo peso mais cruel de todos, o da opinião pública. Se até aqui a crinolina já parecia um objeto sinistro, os casos extremos que mancharam seu reinado são ainda mais perturbadores. Não são lendas inventadas para assustar jovens debutantes. São relatos documentados, publicados em jornais, relatórios policiais e crônicas sociais que hoje soam como contos de horror. Comecemos com um incêndio que ficou conhecido como a Tragédia da Duquesa de Manchester. Foi em 1861, durante um baile de inverno. A sala estava iluminada por dezenas de velas altas dispostas em candelabros ao redor do salão. A duquesa, uma mulher famosa por seu porte altivo e pela crinolina mais larga de toda a nobreza britânica, fazia questão de circular por todos os grupos, exibindo a imponência do traje. Foi quando se aproximou demais de uma lareira aberta. Ninguém notou de imediato quando a barra do vestido começou a arder. As damas próximas, presas em suas próprias armações, recuaram.
Quando finalmente tentaram ajudar, já era tarde. As chamas haviam subido em labaredas pelo interior da saia. O metal aquecido queimou a pele. Dizem que a duquesa só teve tempo de gritar uma frase antes de cair: "Salvem minha filha." Ela morreu em minutos, diante de 30 testemunhas incapazes de fazer qualquer coisa. Esse não foi um incidente isolado. Em abril de 1858, um artigo do The Times relatou que num único ano, mais de 3.000 mulheres haviam morrido queimadas por acidentes envolvendo crinolinas inflamáveis. Algumas dessas mortes aconteciam em casa, de forma silenciosa. Outras em locais públicos, diante de olhares horrorizados. Mas todas tinham em comum a mesma ironia. A armação que prometia elevação social era também um convite à destruição. Outro episódio que escandalizou Londres ocorreu em uma fábrica de tecidos. Uma jovem aprendiz, chamada Ellen, chegou cedo para ajudar na arrumação dos rolos de algodão. O ar estava seco, carregado de partículas inflamáveis. Um lampião a óleo caiu sobre um monte de aparas. As chamas se espalharam pelo chão em segundos. Ellen tentou fugir, mas sua crinolina agarrou em uma bancada. Quando outros operários vieram puxá-la, perceberam que o aro havia se retorcido e cravado no seu quadril, como uma armadilha de caça. Ela não conseguiu sair. Morreria sufocada pela fumaça e pelo terror, enquanto todos assistiam impotentes. Nem mesmo o campo escapou. Em áreas rurais, as mulheres usavam crinolinas durante as colheitas, convencidas de que era sinal de respeito próprio. Mas o campo estava cheio de fogueiras acesas para queimar galhos secos. Não foram poucos os casos de camponesas que viraram chamas ambulantes. O Illustrated London News publicou uma gravura de uma dessas mortes, mostrando a crinolina como uma coroa de fogo ao redor do corpo. A imagem correu o mundo, mas em vez de provocar indignação, virou curiosidade mórbida. Outro caso que ainda ecoa nos arquivos policiais aconteceu numa ponte em York. Uma jovem chamada Mary Ann estava atravessando a passarela estreita quando uma rajada de vento ergueu seu vestido como um balão. Ela perdeu o equilíbrio, caiu pelo parapeito e se afogou no rio gelado. Quando recuperaram o corpo, os aros metálicos estavam dobrados como costelas quebradas. A crinolina, aquela estrutura que supostamente protegia sua modéstia, a havia engolido inteira na morte. Mas não eram só acidentes. A crinolina também virou disfarce de crimes. Havia quadrilhas especializadas em furto que treinavam mulheres para esconder objetos sob as saias. Bastava erguer discretamente um lado da armação e deslizar para dentro joias, garrafas de licor ou produtos caros. Quando os guardas suspeitavam, raramente tinham coragem de revistar. O constrangimento de expor uma dama em público servia como álibi perfeito. Há processos judiciais que relatam verdadeiras quadrilhas de ladras de crinolina, que circulavam pelas lojas mais finas de Londres. Os momentos mais sombrios, porém, pertencem aos hospitais. Era ali que se via o que ninguém queria testemunhar: mulheres desfiguradas pelo fogo, pela compressão do aço ou por infecções. Médicos relatavam que retirar uma crinolina carbonizada era como decapar a pele. Os aros, incandescentes, se fundiam ao tecido e penetravam na carne. Não era raro que essas vítimas morressem não só das queimaduras, mas da septicemia que chegava dias depois. Nos bastidores havia um pacto de silêncio. As famílias preferiam enterrar a memória junto ao caixão. Nos obituários inventavam eufemismos: morte acidental ou falecimento repentino. Poucos tinham coragem de dizer em voz alta que a moda matava. E que matava muito. Mesmo quem sobrevivia aos incêndios carregava cicatrizes que não se apagavam. Algumas mulheres passavam o resto da vida escondidas, sem jamais voltar a frequentar reuniões sociais. Porque o trauma era tão devastador quanto o preconceito. Uma dama queimada era considerada amaldiçoada, marcada pelo fogo. A crinolina, no fim, não protegia ninguém. Ao contrário, fazia questão de expor o fracasso, como uma condenação sem julgamento. Se você acha tudo isso exagero, procure os arquivos do Lancet, o mais prestigiado periódico médico britânico do século XIX. Em 1864, eles publicaram uma estatística sombria. Pelo menos 2 mulheres por semana morriam na Inglaterra por causa de acidentes relacionados à crinolina. E essas eram só as mortes registradas. As não documentadas, aquelas que aconteciam no silêncio das vilas e das casas pobres, jamais foram contadas. Assim, entre o tilintar dos aros e o farfalhar das saias, escondiam-se histórias que ninguém queria lembrar. A crinolina, esse emblema de feminilidade triunfante, foi também o palco de alguns dos episódios mais grotescos da era vitoriana. Um tempo em que se preferia morrer que admitir o ridículo, e em que a vaidade podia se transformar, num piscar de olhos, na pior das armadilhas.
Se as tragédias chamavam atenção, havia um outro aspecto da crinolina que poucos ousavam enxergar: seu poder invisível. Um poder sutil, mas profundamente eficaz que se infiltrava em todos os espaços, dominando costumes, conversas e até decisões políticas, sem jamais parecer que estava no controle. Porque a crinolina não era só um objeto de moda. Era um instrumento de disciplina coletiva, uma lição silenciosa de hierarquia e obediência. Observe, por exemplo, como ela regulava a proximidade. Ao ocupar tanto espaço ao redor do corpo, a armação impunha uma distância física inegociável. Ninguém podia se aproximar demais sem pedir licença. Nenhum homem podia se atrever a tocar por descuido a borda da saia. Nos salões, nas igrejas e até nas feiras, a mulher dentro da crinolina virava o centro de um círculo de respeito obrigatório. E esse respeito não era conquistado pelo caráter, pela inteligência ou pelo mérito. Era comprado, costurado, sustentado por arames. Era uma forma de poder que muitas mulheres, sem perceber, aprenderam a manejar. Em reuniões sociais, bastava chegar com uma crinolina nova, mais larga ou decorada com fitas especiais, para que todas as atenções se voltassem como mariposas atraídas pela chama. Cada movimento se tornava um espetáculo. Cada gesto, uma declaração de supremacia social. Era comum que damas experientes se posicionassem estrategicamente nos salões, usando o volume das saias para bloquear o caminho de rivais, afastar pretendentes indesejados ou garantir um espaço privilegiado ao lado de figuras influentes. Os costureiros sabiam disso. Quando uma cliente se queixava de não ser notada, o remédio era sempre o mesmo: aumentar a circunferência. Como num jogo de tabuleiro, cada centímetro extra de saia era uma casa avançada na partida social. E quem recusava participar desse jogo pagava caro. Por que não usar crinolina, ou usar uma menor? Era um ato silencioso de rebeldia. E toda rebeldia, naquele tempo, era punida pela fofoca, pelo desprezo e pelo isolamento. Essa influência invisível também se estendia ao comércio. A demanda por tecidos disparou num grau tão absurdo que alguns historiadores afirmam que o Império Têxtil Britânico, já enriquecido com o algodão vindo de plantações escravistas, encontrou na crinolina um filão inesgotável. Cada vestido pedia metros e metros de material. Cada dama, por vaidade ou medo, renovava seu estoque várias vezes ao ano. Assim, a economia vitoriana encontrou numa peça de vestuário o motor perfeito para girar a máquina de consumo. Nos bastidores, lojistas e comerciantes cultivavam a insegurança feminina com habilidade. Folhetins de moda patrocinados por casas de tecidos espalhavam boatos sutis. Dizem que as saias menores serão vistas como sinal de decadência. Ou, rumores apontam que apenas as famílias endividadas usarão armações estreitas nesta temporada. Bastavam frases como essas para que milhares corressem a encomendar novos modelos. A crinolina, portanto, não só controlava os corpos, controlava também as carteiras. Os maridos, mesmo quando zombavam das saias enormes, raramente proibiam seu uso, porque havia uma lógica tácita em sustentar esse padrão. Ele mantinha as esposas ocupadas, preocupadas, disciplinadas. Enquanto se distraíam calculando o tamanho ideal da armação ou escolhendo a renda mais adequada, não tinham tempo nem energia para questionar papéis mais profundos. Era como se a crinolina criasse um campo de batalha onde só se discutia aparência. E quem controla o campo de batalha controla o conflito. Algumas mulheres perceberam essa dinâmica. Diaristas, cartas particulares e diários revelam confissões de quem sabia que o traje era, no fundo, um jugo. É uma prisão que finge ser coroa, escreveu uma dama anônima em 1862. Mas mesmo as que viam a verdade não encontravam saída. Porque renunciar à crinolina era perder o poder de pertencer. Era admitir que toda a estrutura social era uma encenação. E ninguém queria ser a primeira a se despir do personagem. Havia também o impacto político. Embora pareça exagero, estudiosos apontam que o consumo voraz gerado pelas crinolinas influenciou acordos comerciais com colônias britânicas. O algodão que vestia as mulheres ricas vinha, em boa parte, de plantações americanas e indianas. Assim, cada saia era também um símbolo de império, uma recordação de que a riqueza da metrópole se erguia sobre costas distantes. A crinolina silenciosamente ajudou a sustentar sistemas de exploração que pouco tinham de inocente. Na religião, o poder era igualmente sutil. Vestir a crinolina tornou-se quase um ato de devoção. Sermões exaltavam o pudor das saias volumosas, contrapondo sua pureza às modas francesas, vistas como libertinas. O clero vitoriano, ansioso por manter as mulheres submissas, encontrou nesse traje o aliado perfeito. Era a moral encarnada em tecido, a virtude transformada em aro de aço.
Talvez o mais fascinante seja perceber que mesmo quando pareciam inofensivas, essas armações moldavam comportamentos. Elas decidiam como as mulheres se sentavam, como andavam, com quem conversavam. Eram, em essência, disciplinadoras de gestos e pensamentos. E ninguém percebia. Ou se percebia, preferia não dizer, porque era mais confortável acreditar que se tratava apenas de moda, e não de um mecanismo social perfeito para manter cada uma no seu lugar. Se hoje olhamos para trás e achamos tudo isso absurdo, vale perguntar: quantas crinolinas invisíveis ainda usamos? Quantas armaduras disfarçadas de adorno seguimos sustentando, acreditando que somos nós que escolhemos? A resposta talvez seja mais incômoda do que parece. Toda era tem seu ocaso. E a crinolina, que por décadas reinou absoluta, também viu seu império ruir. Mas a queda não aconteceu de um dia para o outro. Foi uma morte lenta, quase melancólica, pontuada por escândalos, modismos concorrentes e, por fim, pelo cansaço coletivo de sustentar uma mentira tão pesada, no sentido literal e simbólico. O primeiro golpe veio da própria moda, sempre faminta por novidades. Por volta de 1867, surgiram em Paris os boatos de que o bom gosto começava a mudar. O que antes era motivo de orgulho, as saias largas como cúpulas de catedral, passou a parecer grotesco. Os alfaiates mais arrojados começaram a propor um visual diferente, saias que se achatavam na frente e se projetavam apenas para trás, criando um volume concentrado sobre as nádegas. Nascia a tournure, que os ingleses batizaram de buste. Essa nova silhueta parecia moderna, dinâmica, menos espalhafatosa. De repente, os jornais de moda, sempre dispostos a agradar os patrocinadores, começaram a publicar gravuras comparando a crinolina a um pesadelo cômico do passado. Revistas que um ano antes exaltavam sua nobreza passaram a ridicularizar quem ainda se agarrava à armação redonda. A sociedade vitoriana, tão rápida em julgar, virou as costas com crueldade. Em bailes e reuniões, as mulheres que insistiam na crinolina eram olhadas com desprezo velado, como quem não acompanhava o progresso. O segundo golpe foi econômico. A Guerra Civil Americana interrompeu o fornecimento regular de algodão. Os estoques subiram de preço, tornando inviável para muitas famílias a renovação constante dos metros e metros de tecido necessários. Com menos recursos, a classe média começou a abandonar a crinolina por necessidade. As camadas de anáguas diminuíram. As armações metálicas ficaram menores, depois sumiram por completo. Era um recuo silencioso, quase envergonhado. O terceiro e mais decisivo golpe veio da consciência coletiva. Os relatos de mortes horríveis se tornaram tão frequentes que era impossível ignorar. Quando jornais respeitados começaram a estampar manchetes sobre mulheres queimadas vivas por causa da crinolina, a opinião pública sentiu náusea. Era como se, de repente, a sociedade enxergasse o monstro que ela própria havia criado. O desconforto virou vergonha, e a vergonha virou fuga. Ninguém queria ser associada a um traje que evocava a imagem de cadáveres carbonizados. Os fabricantes tentaram reagir. Anunciaram novos modelos anti-incêndio feitos de tecidos tratados com substâncias químicas que prometiam retardar as chamas. Mas era tarde. O fascínio havia se transformado em repulsa. O marketing que antes sustentara as vendas agora parecia propaganda de um circo de horrores. As clientes sumiram. Os armazéns ficaram cheios de armações que já não interessavam a ninguém. Nas casas, o abandono da crinolina aconteceu em etapas. Primeiro, as mulheres passaram a usar armações menores dentro de casa, guardando as maiores apenas para visitas importantes. Depois, as guardaram em baús, dizendo que era por uns tempos. Mas esse tempo se alongou até virar definitivo. Muitos desses baús jamais voltaram a ser abertos. Quando, décadas mais tarde, herdeiros os encontraram, ficaram espantados com o tamanho daqueles esqueletos de aço, como relíquias de uma era delirante. No campo, a mudança demorou mais. Nas vilas rurais, as crinolinas resistiram até o início da década de 1870, seja por tradição, seja pela falta de acesso à nova moda. Mas mesmo ali, o constrangimento de parecer atrasada foi corroendo o costume. As meninas que cresciam vendo as mães lutarem com aquelas armações juravam que jamais vestiriam algo parecido. E de fato, a geração seguinte abandonou a crinolina com a voracidade de quem quer enterrar o passado. Curiosamente, algumas vozes conservadoras lamentaram o desaparecimento da crinolina. Para esses moralistas, ela era mais que um traje, era um bastião contra a libertinagem. O novo modelo de saia, que valorizava a parte traseira do corpo, parecia escandaloso. Sermões foram pregados, artigos foram publicados, mas nada conteve a maré.
O mundo havia mudado. A ideia de que a virtude feminina precisava de uma gaiola para se afirmar começou a soar absurda até para os mais conservadores. E assim a crinolina morreu. Sem velório, sem homenagens. Apenas sumiu dos corpos e das vitrines, deixando no ar um constrangimento difuso. Como se todos quisessem esquecer que por 20 anos, haviam acreditado em uma fantasia tão perigosa. Mas a história não acaba aí, porque em muitos sentidos a crinolina não desapareceu, apenas se transformou. Seu espírito sobreviveu na obsessão por silhuetas impossíveis, nos espartilhos que esmagavam costelas, nos saltos que deformavam pés, nos regimes de fome disfarçados de estilo de vida saudável. O teatro da vaidade, afinal, nunca fecha as cortinas por completo. Hoje vemos fotos antigas de mulheres engaioladas em aço e sorrimos com incredulidade. Pensamos, que loucura! Mas esquecemos que toda época tem seus símbolos de submissão disfarçados de beleza. E que talvez, daqui a 100 anos, nossos descendentes olhem nossos padrões com o mesmo espanto. A crinolina virou peça de museu. Um monumento silencioso a uma era que preferiu a aparência à liberdade. Mas em cada aro enferrujado, mora o lembrete de que sempre que a sociedade promete status em troca de sofrimento, é melhor desconfiar. Porque ontem e hoje, o preço real da vaidade raramente vem estampado na etiqueta. Quando olhamos para trás e vemos aquelas mulheres caminhando dentro de suas cúpulas de aço, é quase automático julgá-las com condescendência. Pensamos, como puderam se submeter a algo tão absurdo? Ou então rimos, certos de que hoje somos mais esclarecidos, mais livres, mais donos de nossos corpos e vontades. Mas a crinolina, como toda invenção humana que mistura status e opressão, carrega lições que continuam atuais, e talvez, mais incomodas do que gostaríamos de admitir. A primeira lição é a força paralisante do medo de parecer menos. Na Inglaterra vitoriana, a ideia de sair sem uma crinolina era impensável não porque a lei obrigasse, mas porque o olhar dos outros pesava mais do que qualquer decreto. A vergonha era uma arma silenciosa, tão eficaz que fazia mulheres colocarem a própria vida em risco apenas para não se sentirem excluídas. Talvez hoje não usemos gaiolas metálicas, mas quem pode dizer que não seguimos presos a modas e padrões tão destrutivos quanto? Quantas pessoas gastam o que não têm para comprar símbolos de pertencimento? Quantas moldam o corpo, a fala, os hábitos não por prazer, mas por terror de parecer fora do padrão? A segunda lição é ainda mais cruel, a necessidade humana de fingir que a dor é nobre quando serve a um propósito coletivo. As mulheres que morriam queimadas ou esmagadas não eram vistas como vítimas, mas como mártires de uma moralidade hipócrita. Seus obituários raramente mencionavam a crinolina como culpada. Era mais fácil falar em acidente do que admitir que a sociedade inteira participava daquele ritual de sacrifício. Quantas vezes hoje seguimos aplaudindo sofrimentos que ninguém ousa questionar? Quantos pesadelos vestimos em nome da respeitabilidade? A terceira lição é sobre o poder invisível que se instala quando todos fingem que nada está errado. Bastava que uma mulher dissesse em voz alta que odiava a crinolina, que se sentia prisioneira, que temia morrer queimada, e ela seria taxada de ingrata, vulgar, histérica. O silêncio, então, era a única forma de preservar a aparência de normalidade. Esse pacto de silêncio é antigo e universal. Ele se repete sempre que fingimos que a moda é inofensiva, que o consumo é inevitável, que as convenções são apenas escolhas livres. O passado prova que nada disso é tão inocente. Talvez o mais incômodo seja perceber que a crinolina não foi apenas uma peça de roupa. Foi um espelho. Ela refletia uma sociedade que em público exaltava virtudes, em privado, aceitava qualquer sacrifício para manter a ilusão. Ela mostrava que a disciplina dos corpos começa sempre com o consentimento tímido, com o medo de ser a primeira a dizer não, e que esse consentimento, ao se repetir, vira tradição, vira costume, vira destino. Se você acha que isso ficou no século XIX, vale lembrar quantas crinolinas invisíveis ainda existem. Aquelas que nos obrigam a caber em padrões de beleza impossíveis, que nos mandam sorrir quando tudo dói, que nos dizem todo dia que não somos suficientes se não gastarmos, consumirmos, nos adaptarmos. O mundo muda a forma, mas nem sempre muda a essência. Talvez seja por isso que as imagens dessas mulheres, com seus vestidos monumentais, provoquem tanto fascínio, porque elas encarnam a contradição que ainda nos assombra, a vontade de ser admirado custe o que custar, de parecer perfeito mesmo que isso signifique perder a saúde, a paz, a autonomia. A crinolina, com seus aros e fitas, é o símbolo máximo desse pacto silencioso entre o desejo e a submissão. Seja honesto consigo mesmo. Se você vivesse naquela época, teria coragem de rejeitar a moda?
De enfrentar o escárnio, a exclusão, o rótulo de inferior? Ou preferiria vestir a gaiola, mentir para si mesmo e repetir que era confortável, que era certo, que era belo? Não é uma pergunta tão simples. Porque no fundo, a necessidade de aceitação habita cada um de nós, e muitas vezes fala mais alto que a razão. O que podemos aprender com essas mulheres não é apenas sobre moda. É sobre coragem. Coragem de questionar o que todos aceitam. Coragem de tirar a máscara e dizer, eu não quero ser assim. Coragem de suportar o preço de parecer diferente. Porque toda sociedade vai inventar suas crinolinas, seus símbolos de pureza, de status, de pertencimento. E só quem enxerga esse mecanismo consegue, um dia, caminhar livre. Talvez elas não fossem as loucas. Talvez fossemos nós. Porque enquanto elas morriam queimadas por vestidos, nós seguimos dispostos a sacrificar nossa saúde mental, nossa individualidade, nossa alegria por versões modernas do mesmo velho ideal, parecer perfeitos. Mostrar ao mundo que pertencemos. E cada geração acha que é mais lúcida que a anterior, até o momento em que alguém tem coragem de dizer que está nu, que tudo é um jogo, que o pedestal é só mais uma gaiola dourada. A crinolina nos lembra disso. Ela nos obriga a perguntar: quantas vezes disfarçamos nossa prisão de elegância? Quantas vezes morremos um pouco a cada dia, apenas para caber no molde? E sobretudo, quando seremos capazes de rasgar o molde e escolher, pela primeira vez, a liberdade? Agora feche os olhos por um instante. Imagine que você nasceu em 1855, em uma família respeitável de Londres. Seu quarto tem o perfume de sabonetes franceses e o peso de expectativas que você ainda não entende. Quando completa 14 anos, sua mãe entra pela porta segurando um presente solene, a primeira crinolina. Ela sorri, orgulhosa, dizendo que é um momento que toda moça sonha viver. E você, sem coragem de questionar, estende as mãos e recebe aquela armação que vai definir todos os seus gestos. No começo, você acha tudo fascinante. A forma como o tecido se abre ao seu redor, como os criados parecem apressados em abrir passagem quando você passa. Mas logo percebe que nada daquilo é tão grandioso quanto parece. Descobre que não pode se abaixar sem ajuda. Que cada escada é uma ameaça. Que dormir de lado lhe causa dores que ninguém quer ouvir. Que caminhar pelas ruas com o vento de outono transforma o simples ato de andar num desafio de equilíbrio e coragem. Os dias passam. Você começa a sentir saudade de quando podia abraçar alguém sem camadas de aço entre os corpos. Quando podia correr sem parecer grotesca. Quando seu corpo era só seu. Mas agora ele pertence ao olhar dos outros. Ao julgamento das tias que conferem cada dobra. As colegas que sussurram sobre quem não tem um bom volume. As revistas que publicam gravuras de saias maiores a cada estação, como se dissessem, você ainda não chegou lá. Imagine que uma tarde você visita uma prima pobre. Ela não tem uma crinolina. Veste uma saia simples, amarrada na cintura. Vocês se sentam no chão e riem de histórias antigas. Por um instante, você esquece o peso que carrega. Mas quando volta para casa, a vergonha lhe aperta o peito. E se alguém descobrir que você passou horas sem a sua gaiola? E se acharem que você é vulgar? Durante o jantar, você finge um orgulho que não sente. E enquanto mastiga, pensa no preço que está pagando para ser aceita. Agora imagine que uma noite, num salão iluminado por dezenas de velas, você se distrai. Uma ponta da barra encosta numa chama. Você sente o calor subir pelas pernas antes de entender o que acontece. As pessoas gritam. Alguém tenta puxar a saia. O fogo sobe mais rápido do que qualquer gesto de socorro. E nesse momento, quando tudo cheira a tecido queimado e desespero, você se pergunta se valeu a pena. Se aquela armação que prometia respeito não era, na verdade, uma armadilha esperando pacientemente sua hora. Talvez você pense que hoje seria diferente. Que você seria a exceção. Que teria coragem de dizer não. Mas e se não tivesse? E se, assim como tantas outras, você também se curvasse ao medo de ser rejeitada? E se fosse mais fácil repetir o que todos diziam, que era bonito, que era certo, que era seguro, do que enfrentar a solidão de discordar? Porque no fundo, a crinolina não era apenas aço e tecido. Era um pacto coletivo de silêncio. Uma conivência que dizia que a dor não importa desde que ninguém saiba. E antes que você se veja livre desse passado, lembre-se de que toda sociedade inventa suas armaduras. Algumas se chamam tendência, outras decoro, outras ainda recebem nomes modernos e sofisticados, mas são só crinolinas disfarçadas, esperando para ser vestidas. E se você tivesse nascido naquela época? Teria coragem de recusar?
Teria força para suportar o riso, os cochichos, o isolamento? Ou também se olharia no espelho, ergueria o queixo e mentiria para si mesma, dizendo que era só um vestido bonito? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tchau!